Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 9, diz assim: Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Você tem sonhos, meu amado irmão, minha amada irmã? Você desistiu desses sonhos ou você ainda está atrás desse sonho? Eu gostaria de dizer a você, não desista desse sonho. E esse é o tema da nossa meditação hoje. Não desista do teu sonho. Não desista do teu sonho. Nós podemos observar nesse texto da palavra do Senhor alguém que não desistiu do seu sonho. O nome desse rapaz, José. José, filho de Jacó, ele sonhou. E ele teve um grande sonho. Ele sonhou que ele seria muito grande. E esse sonho é relatado aos seus irmãos, que tomados de ciúme, o vendem para trabalhar como escravo em uma terra estranha. E ele assim faz. E depois de trabalhar como escravo, ele é enganado e ele vai para uma prisão, até o dia em que ele é chamado para interpretar o sonho de Faraó lá no Egito, e se torna, depois de interpretar esse sonho, o grande governador do Egito. E o seu sonho é concretizado. Certamente, ou possivelmente, você conhece muito bem essa história, a história de José do Egito. José não desistiu do seu sonho. José não desistiu do seu sonho, por quê? Porque ele sabia que Deus direcionava a sua vida. José era uma pessoa que conhecia e temia o Deus verdadeiro. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, era também o seu Deus. E quando ele sonha, ele sabe que o próprio Deus estava mostrando a ele que direção ele deveria tomar. Naquele tempo não havia a palavra de Deus, e Deus podia falar através de sonhos. E Deus falou a José nesse sonho. E nesse sonho Deus revelou a ele que ele seria grande, que ele seria um homem poderoso. Esse foi o sonho de José, um sonho direcionado por Deus. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é o seu projeto, eu não sei o que você pensa da vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Há muitos sonhos, há sonhos diferentes, mas eu sei de uma coisa: se você tiver a direção de Deus, você jamais deve desistir do seu sonho. Veja, se Deus está à frente, se Deus está direcionando a sua vida, isso é mais importante, porque nós podemos observar uma coisa: o coração do homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nisso você tem que pensar. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os planos de Deus são bem superiores aos nossos planos. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia fala: coloque diante do Senhor o teu caminho e os teus desígnios serão estabelecidos. E também diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deixa Deus direcionar a sua vida. Seja instruído pela palavra de Deus, que é o nosso farol, é lâmpada para os nossos olhos e luz para os nossos caminhos. Coloque diante de Deus o teu sonho, seja ele qual for.
Não desista dele, não desista do teu sonho, mesmo que você seja jogado à cova. Nós observamos na vida de José o que aconteceu com ele. Ele nunca desistiu do seu sonho, mas quando ele relata esse sonho aos seus irmãos, os seus irmãos, tomados de inveja, o jogam naquela cova, naquela cisterna, na intenção de matá-lo. E ali José ficou um bom tempo. Foi essa a situação de José, mas ele não desistiu do seu sonho. E muitas vezes, meus amados irmãos, parece que as coisas não andam na nossa vida, parece que nada dá certo na nossa vida, e parece que há muita gente tentando impedir a realização do nosso sonho. Quantas vezes nós tentamos trabalhar, e às vezes na nossa firma somos tomados ali por pessoas invejosas que lançam calúnias contra nós. Muitas vezes há muitas pessoas tentando nos derrubar, não apenas pessoas, mas também circunstâncias. Se nós observarmos bem, essa pandemia, essa adversidade aí, veio para jogar muita gente na cova, veio para causar muitas adversidades às pessoas. Quantas pessoas que muitas vezes até desistiram dos seus sonhos. Por quê? Porque veio, além dessa enfermidade, a crise financeira, a crise econômica, muita gente desempregada. Eu não sei em que situação você se encontra, mas muitas vezes nós somos tomados pela cova da depressão, da ansiedade, da aflição, e nos sentimos ali como José, naquela cova, naquela cisterna, naquele buraco. Mesmo que você esteja no buraco, não desista do seu sonho, não desista. José não desistiu. Não desista do seu sonho, mas permaneça fiel a Deus, seja fiel ao Senhor. Isso é que é fundamental. O mais importante, meu amado irmão, não é sonhar ou não sonhar, não é fazer ou não fazer planos, mas o mais importante é você colocar diante de Deus esses seus planos e fazer a coisa certa, fazer do modo certo. Tem muita gente que não realiza os seus sonhos, por quê? Porque quer tomar o caminho largo, quer tomar os atalhos e quer fazer do seu próprio jeito, e por isso ele se dá um mal. Mas quando você permanece fiel a Deus, os seus sonhos vão ser estabelecidos, Deus vai te abençoar, e é o que aconteceu na vida de José. Ele tinha aquele sonho, ele não desistiu do seu sonho, mas ele sempre permaneceu fiel a Deus. Diz a palavra de Deus que ele foi tomado por grandes adversidades. Observe bem, primeiro ele foi traído, enganado, humilhado e vendido pelos seus irmãos. Ele que tinha uma vida tranquila, era o filho predileto do seu pai, um jovem cheio de sonhos, cheio de projetos, de repente, ao ser vendido pelos seus irmãos, ele é obrigado a trabalhar como escravo na casa de Potifar. Mas mesmo assim ele permaneceu fiel a Deus, sempre honrando o seu patrão. Mas houve um determinado dia em que uma mulher, a saber a mulher de Potifar, usada pelo inimigo, tenta seduzi-lo. Ele foge porque ele era fiel a Deus e fiel ao seu patrão, e aquela mulher lança calúnias contra ele, falando para o seu marido que José que a tentou seduzi-lo, e não o contrário. E Potifar se deixou levar por aquela mulher e lançou José numa masmorra ou numa prisão. Mas mesmo assim ele foi fiel a Deus. Ele podia se deixar levar por aquela mulher, mas ele não fez, porque ele tinha princípios, porque ele sabia o mandamento de Deus, e ele era uma pessoa honrada, e ele permaneceu sempre fiel a Deus. É o que nós vamos observar, e é isso que faz a diferença entre o cristão e o não cristão, entre aquele que teme e não teme ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor, ele sabe qual é o seu sonho e também sabe qual caminho tomar, a saber, o caminho da honestidade, o caminho correto, o caminho de Deus. E assim José fez.
Por isso, não desista do teu sonho, mas sempre permaneça fiel a Deus. Outra coisa que nós podemos observar na vida de José é que José não desistiu dos seus sonhos, mesmo estando aprisionado. A palavra de Deus diz o seguinte, que por José ter permanecido fiel a Deus, o que aconteceu? Ele foi jogado naquela prisão, ele foi jogado naquela masmorra e ficou ali aprisionado. Mas mesmo assim, ele não desistiu do seu sonho. Ele não desistiu do seu sonho, mesmo lá na prisão. Há momentos na nossa vida em que nós também nos sentimos como José. As coisas não andam, parece que tudo está preso. Saímos para a luta. Às vezes você tem um sonho ali de cursar uma faculdade, o sonho de constituir uma família, o sonho de educar o seu filho no caminho do Senhor, o sonho de ter uma empresa, o sonho de fazer muitas coisas, mas de repente aquelas coisas não andam, tudo está parado, tudo é aprisionado, tudo está preso. Mas José não desistiu do seu sonho, ainda que tudo esteja assim na sua vida, não desista do seu sonho, não importa quanto tempo ele demore para ser realizado, mas ele vai ser realizado. José esperou mais de 17 anos. Se nós observarmos bem, nós vamos ver na própria história quantas pessoas que venceram porque não desistiram, mesmo sendo tomadas por grandes adversidades, mas continuaram sempre firmes, lutando. Tinha uma senhora canadense chamada Maud Lewis. Ela nasceu com deficiência. Ela tinha uma artrite terrível que impedia até mesmo os seus movimentos, tanto das pernas quanto dos braços. Mas ela sonhava em ser uma pintora. E ela foi enganada pelo seu próprio irmão, porque ela havia perdido o pai, pouco tempo depois perdeu a mãe, e o seu irmão vendeu a casa e tomou toda a sua herança. E ela ficou numa situação desesperadora, se casa, o marido a humilhava, mas ela continuou a sua vida, e ela continuou tentando, até que alguém viu as suas pinturas, e ela, com mais de 60 anos de idade, depois de muitos anos, se tornou uma famosa pintora no Canadá, porque ela não desistiu do seu sonho. Essa é uma história verdadeira. Olha, não importa quanto tempo, não importa se as coisas não andam bem, não vão como você quer, mas não desista, persevere. A Bíblia fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Continue lutando, persevere, mesmo que tudo esteja aprisionado, mesmo que tudo não esteja dando certo. Não desista do seu sonho, não desista do seu sonho, porque um dia a oportunidade vai surgir para você. Um dia as portas que estão fechadas vão se abrir para você. Não importa o tempo, importa sim a sua perseverança, a sua fé, a sua confiança em Deus. E foi isso que aconteceu na vida de José. José sofreu tudo isso que nós falamos. Foi traído pelos irmãos, foi vendido, foi para a cova, trabalhou como escravo, foi para a prisão, até o dia em que Faraó teve um sonho. E ele sonhou ali com aquelas 7 vacas gordas, aquelas 7 vacas magras, e ninguém pôde interpretar esse sonho, até que alguém que conhecia José lá da prisão
falou com o faraó: eu conheço uma pessoa que sabe interpretar sonhos. E então José foi levado à presença de faraó e interpretou esse sonho. E faraó viu que José era um homem de confiança. José conquistou a confiança de faraó, que o colocou como governador do Egito. Diz a palavra de Deus que depois de faraó, o maior lá no Egito, o homem de confiança de faraó era o próprio José. E faraó era o homem mais poderoso da face da terra naquele tempo. E o Egito era o país mais poderoso também do mundo naquela época. E José foi colocado exatamente no lugar em que ele desejava estar. José foi colocado ainda mais no lugar que Deus queria que ele estivesse. O sonho de José foi realizado naquele momento. E nós podemos observar que isso pode também acontecer na sua vida. Essa história verdadeira ocorreu há muito tempo atrás, mas o Deus daquele tempo é o nosso Deus, que viveu naquele tempo, vive hoje e vai viver eternamente. Deus não mudou, não muda e jamais vai mudar. O mesmo Deus que possibilitou a José a realização desse sonho, Ele pode dar a você uma oportunidade para que o seu sonho seja realizado. Confie nesse Deus, acredite nesse Deus, independentemente do que você tenha que passar, independentemente das adversidades que você tiver que enfrentar, independentemente do tempo que passar, Deus tem um sonho para você, Deus tem um plano para você, e no tempo certo, na hora devida, Ele vai realizar esse sonho. Um dia as portas vão se abrir para você, um dia você terá uma grande oportunidade de ver o seu sonho realizado. Por isso, não ande ansioso com coisa alguma, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a você. Sim, não desista do seu sonho, porque Deus quer usar você para fazer grandes coisas. Por que nós devemos ter sonhos? Para sustentar o nosso ego pessoal? Por que nós queremos ter sonhos? Para nos tornarmos pessoas arrogantes, prepotentes? Não, devemos ter sonhos para ajudar as pessoas, devemos ter sonhos para sermos úteis à sociedade, e é o que aconteceu na vida de José. O que aconteceu com José? O faraó o colocou lá como governador do Egito, e diz a palavra de Deus que quando ele estava ali, ele pôde administrar todo o Egito, e de acordo com o sonho de faraó, haveria no mundo 7 anos de prosperidade e 7 anos de vacas magras, 7 anos de dificuldades. E o que ele fez? Ele disse para faraó: olha, durante esse período de prosperidade nós vamos acumular em celeiros, nós vamos ajuntar o grão e nós vamos armazenar, porque quando vier o tempo das vacas magras, nós vamos ter o que comer. E foi o que aconteceu. E é interessante nós observarmos que houve esse período de vacas gordas. José supervisionou ali toda a parte de agricultura do Egito, e veio então o período de dificuldade, o período de luta, mas eles tinham comida suficiente para passar aquele período de adversidade.
José foi instruído por Deus e José salvou o Egito da fome. Não só o Egito, mas todo o mundo, porque todas as pessoas do mundo desciam até o Egito ou subiam até o Egito para comprar comida, porque o Egito, além de ter comida para o seu povo, ainda tinha comida suficiente para alimentar até o mundo inteiro. Foi essa a história, porque graças a José isso foi possível. Ele foi útil. Por isso é que você deve ter sonhos, mas que os seus sonhos sejam sonhos para ajudar as pessoas, não apenas para o seu engrandecimento pessoal, não apenas para a sua vaidade, mas para que você possa ser útil às pessoas. Porque quando Deus realizar os seus sonhos, você vai ter a oportunidade de ajudar as pessoas. E isso é fundamental na vida daquele que sonha e daquele que tem a sua vida dominada, regrada nos mandamentos do Senhor. E finalmente, não desista dos seus sonhos, porque o mal que te fizeram, você poderá ver Deus transformá-lo no bem. Olha o que aconteceu na história de José. Quantas pessoas fizeram mal a José? Seus irmãos, depois o próprio Potifar e a sua mulher. Muitas coisas aconteceram na vida de José, o quanto que ele foi humilhado, mas é interessante observar que quando o Egito já havia se tornado o celeiro do mundo, quando todas as pessoas desciam e subiam até o Egito para comprar mantimento, vieram lá os irmãos de José, que estavam passando fome na terra de Canaã, foram até o Egito e se depararam com o próprio José. E José poderia vingar dos seus irmãos, José poderia matar os seus irmãos se quisesse, José poderia também negar a ajuda aos seus irmãos, mas ele não fez isso. Ele acolheu os seus irmãos no Egito, ele recebeu os seus irmãos, ele perdoou os seus irmãos. E quando seu pai já havia falecido, seus irmãos temiam que ele se vingasse e chegaram até José. E José disse para eles: olha, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, por isso vocês estão perdoados. E é isso que é importante na nossa vida. Podem te fazer mal, podem te humilhar, muitos podem tentar destruir os teus sonhos, mas Deus não vai deixar você na mão. Deus não vai abandonar você. Muitas vezes, o mal que nos fazem hoje servem para o nosso fortalecimento, o nosso amadurecimento, para lutarmos e vencermos no dia de amanhã. Deus tem um plano maravilhoso para você. Por isso, não desista do seu sonho, porque Deus está na direção da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?